Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Mendes, sou graduando de Engenharia Civil no Centro Universitário DOC de Teoflotone, do 10º período, e vim apresentar a vocês o meu artigo composto juntamente com o Eric Rodrigues, Vitor Lourenço, Juan Rocha e com a orientação da professora e mestre Ruth Negreiros, que trata sobre a bioengenharia de solos e o estudo do reforço e proteção de taludes com a utilização de vegetação. Construir soluções para problemas na engenharia de forma econômica e sustentável pode ocorrer no percurso de investigações que envolvem técnicas e novas vertentes metodológicas. Compreende-se que dentro da engenharia civil, dentro da construção civil, promover novas tecnologias e novas metodologias buscam estar atreladas também a formas mais econômicas e sustentáveis. E sendo assim, com a observância sobre técnicas naturais na solução de problemas identificados em taludes, como deslizamento de taludes e outros tipos de problema, nota-se que o comportamento e a influência da inserção de vegetação na estabilidade dos solos é um ponto positivo e que se observa viabilidade e necessidade de estudar a importância e os aspectos favoráveis da inserção dessa vegetação nos taludes. E essa perspectiva se embarca sobre o trabalho constituído por mim, juntamente com os demais autores, sobre a orientação da minha professora Ruth Negreiros. A metodologia do trabalho que a gente compôs se estabelece, né, pela perspectiva que aborda Cervo e Bervian, de 2012, que trata sobre a pesquisa bibliográfica, sendo ela um meio de formação por excelência e constitui um procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca um domínio do estado da arte sobre determinado tema. Então, a pesquisa que a gente fez é uma pesquisa bibliográfica que se baseia, né, se baseia sobre monografias, teses de mestrado, artigos publicados em revistas e jornais acadêmicos e sobre esse aporte, né, e livros que se aportam na bibliografia e no que é versado por outros autores que com especializações diante dessa temática. E a gente pode ver que dentro desse trabalho, nos nossos resultados, discussões, a gente tem um dos primeiros tópicos, um dos primeiros pontos a ser abordados, que é a proteção e reforço de talude por meio de vegetação, onde a gente vê no artigo o desenvolver sobre as principais perspectivas da proteção e do reforço que a vegetação pode promover sendo inserida em um talude. O autor Barcellini et al. De 2016 aponta que as medidas de estabilização devem ser adotadas conforme as condições existentes. Assim, a realização de estudos geotécnicos e geológicos permite a definição das características geotécnicas dos materiais existentes, bem como a definição dos possíveis mecanismos de ruptura. Então, para a proteção e reforço de taludes por meio de vegetação, a primeira coisa que a gente observa dentro da nossa pesquisa constituída e elucidada no nosso artigo é que a gente precisa conhecer muito bem o talude a ser inserto essa vegetação, com as suas características geotécnicas e geológicas, que se baseiam, né, em características específicas intrínsecas e extrínsecas a esse talude, e que poderiam promover, né, uma ruptura ou uma movimentação de terra ali naquele talude, a fim de que a técnica e a metodologia de implantação da vegetação, o tipo de vegetação, a forma a ser implementada ali naquele talude, funcione de forma a poder somar forças na constituição de impactos positivos para aquele talude, né? Reforçando ele a fim de que ele possa se estabilizar, ser um talude estável e não tenha possibilidade de ruptura dentro desse processo. Então, conforme Barcellini e outros autores apontam e foram estudados no nosso artigo, compreender essas condições, essas características nesse solo, nesse talude, é de principal
vertente, né, principal foco, antes de saber quais formas a gente pode, quais tipos de vegetação a gente pode estar colocando, inserindo naquele talude a fim de estabilizá-lo. Sendo que dentre as diferentes técnicas que existem, né, para estabilização de taludes com o uso de vegetação, Mariano aponta, né, os materiais vivos e Silva aponta os materiais inertes, porque a gente, dentro do processo de inserção de vegetação, em um talude, a gente tem materiais ali vivos, como propriamente a vegetação, e algumas espécies, né, de vegetação e processos ali, né, como raízes, enfim, que se estabelecem ali, mas também processos, materiais inertes, como as telas, né, que são montadas essa vegetação a fim de fazer a primeira aderência, né, dessa vegetação no talude, até que as raízes possam se aglutinar, possam se interagir com o solo e realmente criar ali um processo autógeno do uso da vegetação ali, e ela possa se tornar a vegetação ali presente naquele solo, ligada intrinsecamente. Então temos esses dois materiais que também são versados por esses autores e também são elucidados no nosso artigo. E um outro ponto que a gente discute no nosso artigo é sobre os efeitos relativos à inserção da vegetação em talude. Então, no primeiro momento, a gente fala sobre a necessidade da gente conhecer o talude, conhecer as suas características, conhecer os motivos que poderiam propiciar o rompimento ou a movimentação de terra naquele talude, para que a gente possa vir com os materiais vivos e inertes, né, dentro dessa técnica, descobrir qual a técnica que seria mais adequada para ser implementada naquele talude, né, qual técnica usando o solo, uma técnica natural, usando vegetação naquele solo. E aí a gente vê que depois de esse processo de inserção, a gente tem efeitos que a vegetação pode vir a propiciar dentro desse solo, dentro desse talude, que também são elucidados no nosso artigo, com o autor principal sendo Gray, em 1989. Ele fala sobre alguns, são elucidados no nosso artigo em uma tabela, mas aqui eu trago os 3 pontos principais nessa tabela, que são os efeitos relativos vindo, né, propiciados da vegetação nesses taludes, que se estabelecem primeiramente pelo equilíbrio de força de massa de solo. Então, através da inserção da vegetação, o talude ele propicia uma redução da movimentação de massa do solo. O solo ele fica mais conciso e evita, né, a movimentação ali de solo, como também a resistência contra a erosão e outras perspectivas mais. Depois disso, a gente tem a alteração do regime hídrico do solo. Então, a gente tem uma redução, um aumento de poropressão, através, né, do efeito das raízes que absorvem e transpiram também toda a umidade que tem-se no ar, que tem-se no solo. Então, a gente tem um regime hídrico mais equilibrado para atender uma demanda de solo que ele consiga se estabelecer estável. E depois disso a gente tem um microclima no solo, a atmosfera, que através da inserção da vegetação, a própria vegetação impede, né, que o solo se aqueça de forma desordenada, né, causando, né, os processos de erosão ali no solo. Você vê com outros processos também que envolvem, né, o microclima ali do solo através ali pelo processo, né, do solo atmosfera. Então, dentro dessa perspectiva, o efeito da inserção de vegetação se aponta dentro desses 3 pontos principais que se ramificam para outras pequenas e específicas assertivas, que são abordadas no nosso artigo também. Dessa forma, a correta execução dessas obras pode ser o principal instrumento na contenção de diversos problemas de instabilidade e manutenção do ciclo hidrológico, respeitando assim o compromisso da engenharia para com a sociedade, com o meio ambiente e com a evolução. Então, entender que depois desse processo todo de caracterização do solo, caracterização de qual metodologia, qual vegetação ser inserta para a estabilização de um talude, né, para evitar que ele seja instável.
E a compreensão dos impactos que podem vir com essa inserção, ter uma aplicação, ter uma execução de obras e da fomentação de talude de forma adequada é um dos principais meios, né, constituintes para que a gente consiga, né, manter uma equidade entre a sociedade ali, o meio ambiente e podemos desenvolver sem estar agredindo o solo, sem estar degradando o solo, né? E depois, infelizmente, ter que vir com o uso de também talvez vegetação para a recuperação desses solos degradados ou, né, vinha a ter problemas com taludes instáveis. Então, compreender todo esse processo é muito interessante e a bioengenharia de solos aborda muito sobre essa questão. Nas considerações finais do nosso artigo, a gente trata sobre essas diferentes técnicas, né, de uso de vegetação em taludes, evidencia a necessidade de um estudo adequado do solo, como já havia apontado, da vegetação nativa da região e a técnica adequada e ambientalmente econômica, adequada ambientalmente e economicamente para sua implementação, visto que as técnicas permeadas pela bioengenharia dos solos fomentam a identificação e o uso adequado de materiais in natura na preposição de soluções na sociedade ambiental. Então, essa área da engenharia, a bioengenharia de solo, quer fomentar o uso, né, de recursos naturais na solução de problemas da sociedade e ambiente, né? E uma das né, principais vantagens apontadas e observadas no nosso trabalho, no nosso estudo, se destaca pelo alto custo financeiro para a manutenção paisagística e a necessidade de irrigação constante em determinadas espécies, além do custo elevado com transporte de materiais orgânicos. Às vezes, a vegetação ela não tem uma vegetação ali próxima àquele solo, aquele talude a ser, né, inserso. Então a gente tem um alto custo aí de transporte em determinadas regiões e dependendo da espécie a ser inserida, a espécie ela requer, né, talvez ela não seja uma espécie pioneira, talvez ela seja uma secundária, uma espécie de clímax, mas ela talvez ali não consiga, né, ter uma aderência rapidamente ao solo e uma manutenção independente. E aí necessita, né, um custo de manutenção ali, paisagística talvez, ou irrigação para que ela consiga, né, chegar a um certo momento que ela consiga ter uma independência ali com o solo e se manter independente. Então esse talvez seria uma das desvantagens propiciada, né, com esse processo. Algumas daqui das nossas referências que nós abordamos aqui para a nossa apresentação. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela atenção. E é isso, obrigadão, tchau, tchau.